Meus queridos, nós estamos vivendo às quintas-feiras um tempo de aprendermos um pouquinho a respeito de célula. E na semana passada nós começamos a nossa série Célula, um lugar especial. E aí eu já fui interpelado essa semana por alguns irmãos perguntando assim: pastor, negócio doido é esse, não é pequenos grupos? Nós estamos fazendo uma transição de pequenos grupos para a célula, porque entendemos que célula tem muito mais a ver com o corpo do que pequeno grupo. A célula não é um programa de uma denominação, mas a célula é uma estratégia de Deus para a sua igreja. Então, qualquer denominação pode usar a estratégia que Deus fez nascer no coração de alguém, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus fez nascer no coração da igreja primitiva. Na semana passada nós vimos que a célula é um lugar de comunhão. E hoje nós vamos ver um pouquinho que a célula também é um lugar de integração. Queria que você falasse comigo assim: célula, um lugar de integração. Você pode? Célula, um lugar de integração. Vamos de novo. Célula, um lugar de integração. Pastor, a igreja não é um lugar de integração? É. Mas a gente vai observar que a célula, uma porção menor da igreja, numa casa, ela vai integrar muito mais de você ao corpo de Cristo do que propriamente na multidão. Eu queria ler 2 ou 3 versos aqui com vocês. Está no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 22. Atos, capítulo 11, a partir do verso 22. Na minha versão, diz assim: quando a notícia sobre essas coisas chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu gosto do final aqui, quando diz que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E o resultado é que muita gente se uniu ao Senhor. Além da célula ser um lugar de comunhão, a célula também é um lugar de integração. E você pode me perguntar: mas pastor, o que o nome de Barnabé tem a ver com célula e tem a ver com integração? A verdade é que, se nós lermos o livro de Atos, nós vamos perceber claramente que Barnabé era um líder de célula. Barnabé era um discipulador por excelência. Barnabé era um camarada que gostava de discipular. E ele gostava de discipular aqueles que ninguém gostava de discipular. Por isso que quando a gente olha para a vida de Barnabé, a gente enxerga alguém com a disposição de Deus, com o caráter de Deus, disposto a transformar a vida de alguém, fazer esse alguém virar um discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, muitas vezes nós queremos discipular aqueles que não dão problema nenhum para a gente. Nós queremos discipular os bons, queremos discipular os amigos, queremos discipular aqueles que não vão nos contrariar. Mas Barnabé, ele vai de encontro a esse ensinamento. Barnabé vai na contramão desse ensinamento. Porque Barnabé vai nos ensinar que nós também precisamos integrar aqueles que nos causam problemas. Que nós precisamos integrar aqueles que não são tão bem vistos. Que nós precisamos integrar aqueles que são problemáticos. Nós precisamos integrar aqueles que ninguém quer integrar. E como é que a gente pode fazer isso com maior excelência? Nos pequenos grupos, nos grupos de convivência, nas células. Podemos fazer isso na multidão? Até podemos, mas nós não vamos alcançar uma performance tão absoluta como alcançaríamos se fosse numa célula. O mais interessante a respeito da vida de Barnabé é que ele era um discipulador que ensinava,
que restaurava e que integrava as pessoas que passavam por ele. Barnabé não descartava ninguém. E olha que muitas vezes nós queremos descartar as pessoas que estão à nossa volta. Deu um probleminha, a gente já não quer mais contar com ele. Não é verdade? Barnabé não. Barnabé, ele pegava aqueles sujeitos que davam bastante problema para ele, e ele falava assim, não, eu vou investir nesse camarada, vou investir até ele se tornar um discípulo de Jesus. Queridos, uma vez que alguém entregou a vida para Jesus, ela precisa ser cuidada e integrada na igreja local. Quantas e quantas pessoas no nosso querido Brasil têm feito uma decisão pública de entregar suas vidas a Jesus, mas nunca se firmaram? Sabe por quê? Porque nunca conseguiram ser integradas ao corpo de Cristo. Uma igreja que prega a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, ela sempre atrai muitas pessoas a fazerem uma decisão de seguirem a Senhor Jesus. Mas onde estão essas pessoas? Eu estive fazendo um levantamento muito rápido. No ano passado nós ganhamos mais de 100 pessoas para Jesus. E aí eu pergunto, onde estão essas pessoas? No ano retrasado nós ganhamos quase 200 pessoas para Jesus. Onde estão essas pessoas? Porque na multidão nós não conseguimos consolidar. Na multidão nós não conseguimos integrar. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas fazem uma decisão inicial, elas querem seguir a Jesus, mas ainda não foram integradas. Então o que acontece? Elas se sentem um peixe fora d'água. Elas chegam aqui, já fizeram a decisão, mas elas estão meio que fora do ritmo da igreja. Talvez elas venham para mais um culto, para mais 2 cultos, mas porque elas não estão integradas à vida da igreja, elas são mais suscetíveis à mensagem do maligno, e logo essas pessoas desaparecem. São aquelas sementes da parábola do semeador. Algumas são sufocadas, algumas secam, algumas até caem em terra boa, mas precisam do cuidado da igreja. E como é que nós podemos cuidar melhor dessas pessoas? É quando a gente tem menos gente por perto. Quando é que a gente tem menos gente por perto? Quando a gente participa de uma reunião nas casas, onde tem um pequeno grupo, onde tem uma célula. A célula serve como uma ponte de integração para as pessoas que querem se filiar à igreja local. A pessoa não será mais um mero número na igreja, porque ela conhecerá intimamente as pessoas da célula. Assim, então, essa pessoa já não se sentirá mais como um peixe fora d'água, mas ela vai se sentir parte integral da igreja. Ela vai chegar aqui, ela vai se sentir em casa. Ela vai chegar aqui e vai se sentir, eu faço parte desse corpo vivo, o corpo de Cristo Jesus. É nessa perspectiva que nós aprendemos com o discipulador Barnabé a importância da célula ser um lugar de integração. Em primeiro lugar, a célula, ela é um lugar de integração para aqueles que não são bem aceitos. Aqueles que são bem aceitos, naturalmente eles chegam e são bem recebidos, mas é importante frisar que a célula, ela é um lugar de integração para aqueles que não são bem aceitos. Olha o que diz o texto bíblico. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, olha o Barnabé aí, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Saulo, que depois teve o nome trocado para Paulo, perseguidor e algoz dos crentes. O que acontece com Paulo? Paulo tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Ele rende sua vida a Jesus, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Lá em Damasco, Paulo, ainda com o nome de Saulo, começou a pregar nas sinagogas dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E então os judeus decidiram matar Saulo. O que antes era um perseguidor, agora passa a ser um perseguido. Saulo soube do plano
e conseguiu fugir com a ajuda de alguns discípulos, e então ele volta para Jerusalém. Mas os discípulos que estavam em Jerusalém tinham medo de Saulo, porque eles não conheciam o Saulo transformado, o Saulo que tinha rendido a vida a Jesus. Eles conheciam o Saulo que perseguiam os crentes. Eles não acreditavam na transformação de Paulo. Mas aí então Barnabé está lá naquele meio, Barnabé fala assim: peraí, vocês não estão acreditando que esse homem foi transformado. Ele não está sendo muito bem aceito entre vocês, mas eu quero que vocês parem um pouquinho, porque eu acredito na transformação de Saulo. Barnabé acreditou porque ele sabia que a igreja, na concepção da célula, é o lugar de integração e restauração daqueles que não são bem-vindos, daqueles que não são bem aceitos. Se Barnabé não está ali, Paulo ia ser descartado. Ele não seria bem-vindo entre os discípulos descartariam Paulo. Mas Barnabé disse assim: não vai descartar ninguém. Esse homem foi transformado pelo poder de Jesus. E mesmo que ele ainda traga algumas questões com ele, nós precisamos recebê-lo. Por quê? Porque a célula é um lugar de integração, mesmo para aqueles que nós achamos que não são bem-vindos. Mesmo para a gente que acha que aqueles que não são bem aceitos, a célula é o lugar de integração. Por quê? Porque ela vai restaurar aqueles que não são bem-vindos. Certamente Paulo chegou ali convertido, já tinha pregado em Damasco, mas ainda precisava de tratamento para a sua vida. Aonde ele ia encontrar isso? Num pequeno grupo, numa célula. Por isso que Barnabé falou: quero investir nesse cara, deixa ele comigo. Como é ruim a gente ser descartado. Como é ruim a gente ser desacreditado. Mas Barnabé, ele acreditou na conversão de Paulo, e agora ele quer integrá-lo à igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos descartados e desacreditados poderão chegar na sua célula. Agora eu não falo só para os líderes das células, mas falo para toda a igreja que vai estar espalhada nas muitas células que nós teremos. Muitos desacreditados, muitos descartados da sociedade, muitos homens e mulheres que não são bem-vindos, que não são bem aceitos, vão chegar na sua célula. E o que você vai fazer com eles? Você precisa ser como Barnabé, mostrar que a sua célula é um lugar de integração para aqueles que não são bem aceitos, para aqueles que não são bem-vindos. Eles precisam encontrar ali um lugar onde eles possam recomeçar a caminhada da vida, um lugar de integração. Então a célula é um lugar de integração para aqueles que não são bem aceitos. Mas, queridos, a célula também é um lugar de integração para os afastados e problemáticos. Pastor, só veio com um negócio complicado para o nosso lado nessa noite. Mas é o que eu aprendo com Barnabé. Barnabé só pegou osso duro de roer. Então vamos lá. O texto bíblico diz assim: então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Saulo havia sido enviado à sua casa em Tarso por motivo de segurança, depois que sua conversão causou um alvoroço junto aos líderes judeus em Jerusalém. Saulo agora está afastado de tudo, e ele era considerado um problema, mesmo convertido, mesmo tendo pregado em Damasco, mesmo Barnabé dizendo a respeito dele o que disse: olha, Saulo se converteu, nós precisamos recebê-lo. Foi necessário que eles enviassem Saulo para Tarso, por motivo de segurança. Saulo agora era um problema. Então ali Saulo ficou afastado de tudo, sozinho. Um homem problemático e agora afastado. Mas Barnabé, queridos, que nunca desistiu de ninguém, decide integrar Saulo em sua equipe missionária.
pois ele havia aprendido que a igreja é o lugar de integração para aqueles que estão afastados e para aqueles que são problemáticos. Barnabé não se conformou, peraí, quanto tempo Paulo está lá? Não, deixa Paulo lá não, traz esse homem para cá, eu quero integrá-lo, eu quero restaurar esse homem precisa andar comigo, precisa ir para o campo missionário. Ele é um problema? É. Ele está afastado? Está, mas é esse que eu quero. E Barnabé faz isso então. O que acontece é que muitas vezes nós queremos receber somente aqueles que nós pensamos que nunca nos darão dor de cabeça, aqueles que pensamos que nunca serão problemáticos. Mas Barnabé nos ensina que os afastados e os problemáticos também são alvos do amor de Deus. Portanto, meu querido, a sua célula precisa ser um lugar de integração para aqueles que estão afastados e para aqueles que são problemáticos. Uma importante observação: os problemáticos deverão ser aceitos e confrontados com amor e misericórdia, para que haja cura e restauração no contexto geral da igreja. Portanto, evite ser um irmão problemático, ou você será confrontado com amor e misericórdia. Vale lembrar, irmãos, que um dia eu e você já fomos, somos ou seremos um problema para alguém. Isso a gente não escapa não, ninguém escapa. Ah, fulano é bonzinho, bom demais. Não, esse fulano bonzinho demais, 100%, ele um dia já foi, ou ele está sendo, ou ele vai ser um problema para alguém em algum momento da vida. Então todos nós estamos inclusos aqui, junto com Saulo, somos um problema, mas Jesus olhou para nós e não nos descartou. Jesus olhou para nós e nos integrou à sua membresia, à sua família. E se Jesus fez isso, nós também precisamos fazer, porque a célula é um lugar de integração para aqueles que estão afastados e para aqueles que são problemáticos. Esses deverão ser aceitos, confrontados e restaurados com amor. Em terceiro lugar, a célula é um lugar de integração para os desacreditados. Só vaso emborcado. O texto bíblico diz assim: e Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo não acreditava mais em João Marcos. Por quê? Porque ele havia se afastado dele e de Barnabé e não os acompanhou na viagem missionária. João Marcos, então, passa a ser um homem desacreditado. Mas entra em cena um homem chamado Barnabé, que quebrou o pau com Paulo e falou assim: meu irmão, se você não quiser levar, o problema é seu, mas eu vou integrar esse homem de novo. E aí então Barnabé acreditou em João Marcos, chamou João Marcos para perto de si, levou João Marcos para Chipre. Barnabé sabia que a igreja é o lugar de integração daqueles que estão desacreditados. Irmãos, quantos desacreditados que estão dentro das nossas igrejas e nós não conseguimos enxergar? Desacreditados na família, desacreditados na sociedade, desacreditados na igreja, desacreditados em tantos outros lugares, e nós não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Porque estamos olhando só para os chamados bons, estamos olhando às vezes só para nós mesmos, mas agora a Bíblia nos ensina que nós precisamos olhar para os desacreditados. Então a nossa célula, ela precisa ser um lugar de integração para aqueles que ninguém mais acredita neles. Sua célula deve ser pronta para integrar pessoas que estão desacreditadas nas mais diversas áreas da sua vida. A célula é um lugar de integração para os desacreditados, porque um dia nós também estávamos desacreditados e Deus nos recolheu
e acreditou no nosso potencial. Pessoas integradas em uma célula podem escrever uma nova história de vida, não marcada pelo descrédito, mas agora marcada pelo poder restaurador de Deus através da sua igreja. O segredo de Barnabé para ser um discipulador tão especial, tão preocupado com a integração das pessoas, era o seguinte: o verso bíblico diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O que nos falta, irmãos, é sermos crentes bons, cheios do Espírito Santo e de fé. O dia que nós formos bons, cheios do Espírito Santo e de fé, nós vamos passar a integrar no corpo de Cristo aqueles que ninguém quer integrar. Sabe por que o tráfico ainda não acabou no nosso bairro? Porque nós não queremos integrar os traficantes. Sabe por que a prostituição não acabou no nosso bairro? Porque a igreja não quer integrar as prostitutas. Sabe por que a violência ainda não acabou no nosso bairro? Porque a igreja não quer integrar os delinquentes. Nós só queremos os bons. E a Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer. Quando eu e você formos homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, nossa célula será um lugar de integração para todo e qualquer tipo de gente. Porque a célula é um lugar de integração para aqueles que não são bem aceitos, para os afastados e problemáticos e para os desacreditados. O maior exemplo de alguém que liderou uma célula e essa célula se expandiu até os dias de hoje é Jesus.